Oi, sétimo ano, que saudade de vocês. Agora, série do sexto aí, sétimo ano mais difícil, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, mesmo nesses tempos de aula online. Eu sei que é complicado para vocês, assim como é para nós, né? Que estamos acostumados a ir com aula presencial. Mas vou tentar esse método aqui de conversar com vocês através do vídeo, que talvez tenha um entendimento melhor da matéria, tá bom? Do que só vocês lerem e responderem, tá? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade aí onde paramos. Esse capítulo nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra, né? Como pode ter surgido aí a vida na Terra, tudo bem? Então abra uma apostila para ir acompanhando. Vamos lá. Então, ó, a formação da Terra, a Terra se formou. Espera só um pouquinho. Para. Volta. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Essa matéria, vou voltar até aqui, ó. Eu não estou aqui para discutir com vocês sobre religião, tudo bem? Eu estou aqui para explicar para vocês como que a Terra surgiu para a ciência, ok? Eu não estou aqui para falar que é verdade ou mentira. O que acontece é o seguinte: vocês aprendem através da religião como a Terra surgiu de certa forma, que Deus criou e tudo mais, ok? Eu só vou mostrar para vocês o que a ciência acredita. Você pode continuar com a sua crença, você pode continuar acreditando no que você quiser, tudo bem? Eu só vou mostrar para você aqui um outro lado, tá? O da ciência, que é minha obrigação, está na apostila e a gente está cumprindo aí o material. Tudo bem? Estamos conversados então? Então vamos lá. Nós temos aí indícios que a Terra surgiu a formação de 4,5 bilhões de anos, tá? Atrás. Nisso, entre 3,8 até 4 bilhões de anos, surgiu. Nós temos aí os primeiros fósseis, vamos dizer assim, foi quando nós descobrimos a vida, o primeiro organismo, tudo bem? Mas como que era? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Isso não tem tanto na apostila, mas eu vou entrar nisso pra gente conversar, que eu acho que é interessante. Como que a Terra era nessa época? Você tem ideia de como que funcionava, como é que era o planeta Terra nessa época? Óbvio que ele não era assim como nós conhecemos, tá? Então vamos lá. Outra pergunta: se a vida surgiu na Terra em algum momento, o surgimento do primeiro ser vivo é um caso de abiogênese? Lembra que nós estudamos a biogênese é quando surge um organismo a partir de algo inanimado, a partir de matéria morta, tá? A partir de nada, tudo bem? Agora, biogênese é o surgimento de um ser vivo através de outro ser vivo, que é o que nós sabemos que é verdade. Você só está aí hoje porque seus pais lá geraram você. Tudo bem? Eles são ser vivos e você é um ser vivo. O cachorro, os pais dos cachorros geraram eles lá, surgiu de outro ser vivo. Tudo bem? Então é a primeira coisa para a gente discutir. Se então o primeiro ser vivo que surgiu foi um caso de abriogênese, ele surgiu do nada. Ele surgiu de uma forma algo inanimado, tá? Fica aí para vocês pensarem. Então, como é a Terra hoje? Quais são suas características, né? Nós temos aí essa foto, óbvio, da Terra hoje, né? Nós já temos o planeta formadinho, bonitinho, a Lua ali, tá? Então, ó, nós temos uma temperatura estável, um campo magnético, atmosfera formada, a atmosfera nossa é limpa. Essa atmosfera limpa, eu quero dizer que o Sol consegue passar pela nossa atmosfera e alcançar o solo, tudo bem? Água líquida, porque não adianta nada nós temos água sólida, por exemplo, que seria o gelo. Nós não conseguimos consumir essa água sólida, tá bom? E nós temos a Lua aí, que ela é uma grande protetora de meteoros nossos, tudo bem? Aí eu não vou entrar tanto nesses detalhes, existem outras coisas que protegem a gente dos meteoros e tudo mais, mas não vou entrar tanto nesses detalhes, tudo bem? Mas hoje
a Terra tem essas características, tá? Então vamos lá. Isso que vocês estão vendo agora, na verdade, é como surgiu o nosso sistema solar. Lembra que nós estudamos os planetas no ano passado? Então esse era o surgimento, como surgiu todo o nosso sistema solar. No centro, o Sol está se formando, tudo bem? E em volta, essa poeira aí, que é um vermelho que está espalhado, ela vai se juntando, vai esfriando e vai formando os planetas, tá? Então, quando começou a se juntar essa poeira ali, acredita-se que a Terra era muito quente e não possuía superfície sólida. A temperatura era tão alta que as rochas estavam fundidas em lava, imenso, um imenso oceano de lava. Então imagina que a Terra não tinha superfície sólida, era somente a lava, tudo bem? Após algum tempo, a Terra começou a esfriar e as primeiras rochas sólidas apareceram. Então, conforme a Terra foi esfriando, as rochas foram aparecendo, tá? Então, naquela época, a Terra sem atmosfera sofria constantes bombardeamentos de asteroides e cometa, então caíam muitos asteroides na Terra. E o que eles traziam? Água, tá? O que a água faz quando eu jogo ela numa superfície quente? Gente, ele não trazia somente água, ele trazia grande quantidade de água, tudo bem? Mas o que a água faz quando eu coloco ela numa superfície quente? Ela não esfria aquela superfície? Então é isso que acabou fazendo com a Terra. Esses meteoros traziam água e foram esfriando aí a crosta terrestre, tudo bem? E os acúmulos dos gases expelidos pelos vulcões formaram uma atmosfera primitiva, tudo bem? Uma atmosfera anterior à nossa que nós temos aqui. Ela era bem parecida, porém era rara, a questão assim não era tão densa, tá? Vamos lá. Então, agora como que a Terra está? Olha, essas fotos aí conseguem representar um pouco, tá? Ela tem grande quantidade de água e, e formam nuvens e grandes tempestades, tá? Cheia de raios. E com o tempo, a chegada de mais meteoros, lembra que os meteoros estão trazendo água, possibilita a formação de oceanos. Para formar o oceano, eu preciso ter água líquida. Então eu também não posso ter um planeta muito quente para conseguir formar o oceano, porque senão essa água evapora, tá bom? Mas então, ó, vamos voltar aqui. Eu tenho agora uma Terra com grande quantidade de água, tá? Líquida. A partir dessa água líquida, então ela consegue fazer o quê? Começa a ter grandes nuvens, começa a surgir grandes tempestades, tudo bem? Tempestades, o que eu digo é aquelas tempestades bem feias, tá? Não uma chuvinha leve de verão, uma tempestade bem feia, cheia de raio, aquele céu que fica completamente escuro, tudo bem? E agora? Então nós temos essa terra meio bagunçada. Será que a gente conseguiríamos viver aí nessa terra nesse período? Provavelmente não, né? Porque além nós ainda não temos diversas outras coisas que eu vou explicar agora. Olha aqui uma tempestade que eu diria que seria daquela época, tá? Uma tempestade cheia de raios assim. Então a Terra está aqui, ó. Liberação de gases. Então os vulcões estão soltando muitos gases. Lava e cinza. Tudo bem? Esses gases eles ajudaram a fazer o quê? A compor a atmosfera. Tudo bem? Tempestades violentas. Então nós temos muitos raios, ok? E se eu não tenho uma atmosfera tão formada quanto a de hoje, eu vou ter então uma radiação, eu vou colocar dessa forma, tá? Então os raios do Sol chegam com mais força na Terra, porque eu não tenho nada impedindo, tudo bem? Então, o que a radiação solar ela faz? Ela modifica o DNA, tá? Nós vimos lá já que o DNA ele está presente em todos os seres vivos, ele está dentro da célula. Nos eucariontes ele fica dentro do núcleo, nos procariontes ele fica, não existe o núcleo, mas existe o DNA. Esse DNA ele
é tudo que você é, tudo bem? Ele tem ali o seu código, ele mostra as suas características. Se eu modifico esse DNA, eu modifico as características, tudo bem? Então, erupções vulcânicas com liberação de gases, cinzas ajudando na formação da atmosfera, tempestades violentas, muitos raios e radiação solar modificando o DNA. Então esse é o planeta naquela época. O que nós temos? Nós falamos então que os oceanos daquela época, nós chamamos eles de sopa primordial, tá? Por que sopa primordial? Porque ele tem uns componentes primordiais para o surgimento da vida. Tudo bem? Então, ó, ali o 1, tá? Tem os numerozinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos até o 7 só, por enquanto. Então, esses componentes, eles acabaram se unindo de forma aleatória. Tudo bem? Um unia com o outro, que nem no quadrinho 5 ali, você pode ver um vermelhinho tá unindo com verde, outro tá, o preto ali tá unindo com o vermelho, enfim, eles estão ali nessa sopa, tudo bem? Já no sexto quadrinho ali, ele já começa a formar o quê? Um DNA, tudo bem? Então você pode ver que ele está utilizando as mesmas coisas ali, o DNA. Ó. Ele está utilizando os vermelhos e os amarelos para formar o DNA. Era mesmo no 5, você tem aqueles materiais do DNA, porém eles estão desmontados. Ok? No 7, eles já têm uma formação melhor disso. No 8, você já tem uma bactéria, tá bom? Os primeiros seres vivos que surgiram, nós acreditamos que foram as bactérias, ok? Eu já vou explicar o porquê. Primeiro, como que teria surgido essa primeira bactéria? Nós acreditamos que essa formação de DNA, junto com os raios que caíam na água, fizeram com que a vida se criasse. Tudo bem? Como se a vida surgisse primeiramente ali em uma bactéria, tá? Aí o 9, o 10 e o 11 são seres aí mais complexos. Tudo bem? Então, a sopa primordial ela tinha substâncias orgânicas que elas foram se juntando com os raios caindo ali na água, formou-se os primeiros seres vivos. Tudo bem? Agora vamos lá. Como que a gente consegue comprovar isso pela ciência? A ciência comprova que isso foi verdade ou não? Ela consegue comprovar até certo ponto, tudo bem? Porque é muito difícil você ter as mesmas condições daquela época hoje. Então é um experimento feito em laboratório. Como é que é feito esse experimento? Você pode olhar na sua esquerda ali que tem água em ebulição. Ele coloca uma água limpa ali, tudo bem? Essa água, desculpa, a água não está limpa, ela está com algumas substâncias orgânicas, igual naquela que nós vimos no slide passado, tem algumas coisas orgânicas ali. Ele vai ferver essa água vai entrar em ebulição, tudo bem? Ali em cima vai entrar alguns gases, igual os gases que tínhamos na atmosfera primitiva, tudo bem? Na direita ali, você está vendo que ele está falando descargas na forma de faísca elétrica? A faísca, ela está simulando quem aí? O raio daquela época. Então ele juntou a sopra primordial, os gases da atmosfera e os raios. O que saiu desse experimento? Óbvio, até hoje eles não conseguiram criar nenhum ser vivo a partir disso, tudo bem? Mas eles já conseguem criar alguns aminoácidos. Aminoácidos, eles vão ser primordiais, eles são essenciais para a criação da vida. Tá? Todo mundo tem, desde uma planta, uma bactéria, eu, você, o seu cachorro, o seu gato, seus animais, tudo que é ser vivo tem aminoácido. Então, ó, ele conseguiu gerar a partir do nada, vamos colocar dessa forma, tudo bem? A partir da sopra primordial ali, que é uma mistura de diversas coisas, uma substância orgânica que todos nós temos, como os aminoácidos. Tudo bem? Esse experimento é um experimento de Miller, que foi o nome do cientista que fez esse experimento, tá? Então essa é uma teoria de como surgiu,
ok? Nós vamos para outra teoria agora, chamada panspermia. Tá? O que é a panspermia? Naquela época, nós não tínhamos muitos meteoros caindo na Terra, de diversos locais do espaço. Acreditam, o pessoal que fez essa teoria, que algum ser vivo microscópico veio por esse meteoro e caiu na Terra e começou a se procriar aqui, entendeu? Ele começou a se dividir e ter outros e mais e mais e mais. Você consegue ver aí uma fotinho que eu coloquei de um meteoro e ele está dando zoom ali, tem uma bactéria. Então vamos supor que esse meteoro cai aqui na Terra, naquela época, e ele conseguiu se reproduzir aqui. Tudo bem? Isso é a panspermia. Então a panspermia nada mais é do que a vida vir de outro planeta. Quando eu falo vida vir de outro planeta, gente, não estou falando que o ET vai vir para a Terra, que ele veio para a Terra e colocou isso, aquilo. Não, eu estou falando de bactérias. Bactérias, lembra que bactérias elas são vidas, tá bom? Organismos muito simples, ok? Então, alguns cientistas propõem que os cometas tenham transportado não apenas elementos químicos, mas também seres vivos bem primitivos vindos de outra parte do espaço. Essa teoria até que é um pouco válida, parece que é loucura, mas não. Até hoje os meteoros quando caem aqui, os meteoritos, né? Eles caem na Terra e eles vão estudar daquela rocha, eles encontram algumas substâncias orgânicas. Tudo bem? Substância orgânica são as substâncias que os seres vivos possuem, tá? Então, como por exemplo pedaços de DNA eles encontram. Tudo bem? Essa é a teoria da panspermia. Então, para que isso acontecer, os seres vivos teriam que suportar uma viagem através do espaço, suportando radiação ultravioleta, temperaturas extremamente baixas, entre outras dificuldades. Mas será que algum ser vivo que nós conhecemos hoje suporta essas condições? Você conhece algum que consegue suportar isso daí? Temperaturas baixas, radiação, fazer uma viagem no espaço sem nave, sem nada. Vocês conhecem algum? Sim, não sei se vocês conhecem. Eu conheço, que são os extremófilos. Tudo bem? Esse é o nome que nós damos para esses animais que extremófilo vem de extremo. E nós sabemos que extremos são coisas que, por exemplo, temperaturas muito baixas, é um ambiente extremo, tá? Então eles são os extremófilos. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns. Por exemplo, esse daí ele consegue viver em regiões muito quentes. Ele suporta temperaturas muito altas, coisa que nenhum outro conseguiria. Nenhum outro ser vivo conseguiria sobreviver naquele ambiente. Tudo bem? Então, ó, nós temos aí o caso dos tardígrados, que eles são muito resistentes, sobrevivem à temperatura variando desde pouco mais de zero absoluto. Gente, zero absoluto é menos 272 graus Celsius. É bem, não é o frio da sua geladeira, não, é muito frio, tá? Até 150 graus. Então ele consegue viver para a água ferver, lembrando que elas são 100 graus e ela é muito quente. Se cair em você, você acaba se queimando. Ele consegue viver ali tranquilo, tá? E conseguiria viver no seu freezer tranquilo, tudo bem? E a pressões de 6.000 atmosferas, cerca de 1.000 vezes mais do que o ser humano suporta. Então ele consegue ficar em atmosferas que com uma pressão atmosférica muito, muito alta, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns outros extremófilos que nós temos aqui. Isso daqui é no fundo do oceano. Essa fumaça preta que vocês estão vendo aí é um encontro. Ali tem uma brecha que leva para o núcleo da Terra. Lá nós sabemos que é muito quente, tá? Não diretamente para o núcleo, mas ali próximo. Então, quando essa água ela encosta ali, ela vai evaporar e forma essa fumaça. Ela solta outros compostos porque está diluindo, tá, a lava também está ali e tudo mais. Então ali é uma região muito quente, tá? Tá conseguindo ferver a água ali embaixo do oceano. Em volta, vocês estão vendo esses tubos brancos? São vermes, tá? Tubículos, eles são conhecidos como riftia.
que são esses vermes bonitinhos aqui, ó, que lindinho. Maravilhoso. Ele consegue viver lá próximo, então ele suporta temperaturas quentes, ele não precisa da luz do sol e ele também está no fundo do oceano, é muito fundo, então ele suporta uma pressão muito grande sobre ele. Com isso, surgindo esses seres lá, eles são a base de cadeia para outros animais. Aí começa a ter alguns peixes extremófilos. Nós temos ali um caranguejo extremófilo, tá? Então, nós temos outros animais que são extremófilos. Aqui, para mostrar para vocês, é no Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, tá? E essa água é bem ácida e os animais conseguem, e tem bactérias que conseguem viver aí. Tudo bem? Só queria mostrar para vocês como é bonito isso. Eu vou colocar esse vídeo para vocês, para vocês assistirem como complementar. Aí vocês vão ver a vida extrema, ele mostra o tardígrado, mostra outras coisas, tá? Tá bem explicadinho. Tudo bem? Então nós chegamos à conclusão que se os primeiros seres vivos, se nós acreditarmos aí nessa teoria da ciência, tanto na panspermia quanto na outra teoria que surgiram aqui na Terra dos Ser Vivos, eles só poderiam ter surgido de forma simples. Não tem como ter caído um raio lá na água e ter surgido um ser complexo, igual nós, os animais, os mamíferos, tá? Tipo, caiu um raio lá e surgiu um elefante. Não, não é assim que funciona. Deve ter surgido um organismo muito simples e ao longo de milhões de anos ele foi evoluindo. Ou a panspermia, que veio por meteoro. Esse também tem que ser um organismo simples para vir. Não tem como vir um organismo muito mais evoluído. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu vou passar os exercícios para vocês. Qualquer dúvida vocês me mandem. Abraço. Tchau.